Você está no canal Livríssimo, o seu espaço para descobrir, revisitar e se apaixonar por grandes livros. Aqui você encontra resumos práticos, ideias que inspiram e dicas de leitura que podem transformar seu dia. Já aproveita para seguir o canal e ficar por dentro dos próximos episódios. E claro, comenta aí qual livro você gostaria de ver por aqui. Bora mergulhar nessa leitura. Capítulo 1. A Casa e o Desejo de Reconstruir o Passado. O resumo do livro Dom Casmurro começa com um gesto silencioso. O narrador, já maduro, decide reconstruir a casa onde viveu sua juventude. Não por vaidade ou nostalgia, mas por um desejo profundo de atar as duas pontas da vida, unir o passado ao presente, como quem tenta entender onde tudo começou a se desfazer. É nesse cenário que conhecemos Bento Santiago, o Dom Casmurro. O apelido, dado por um jovem poeta do trem, carrega ironia e melancolia. Casmurro, no sentido de introspectivo, fechado, quase sombrio. Mas Bento não se ofende. Ao contrário, adota o nome como quem aceita o destino. A casa reconstruída é mais do que um espaço físico. É um espelho da memória. Cada parede, cada móvel, cada detalhe é uma tentativa de reviver o que foi perdido. E é ali, entre lembranças e silêncios, que ele começa a contar sua história, não para convencer, mas para compreender. Machado de Assis abre o romance com uma elegância contida. Não há pressa, não há drama. Apenas um homem diante de si mesmo, disposto a revisitar as sombras do passado. E o leitor, convidado a entrar nessa casa, logo percebe que o que está por vir não é apenas uma história de amor, é uma investigação da alma. Capítulo 2. O apelido e o retrato do narrador. O resumo do livro Dom Casmurro continua com Bento Santiago explicando a origem de seu apelido. A história é simples, quase cômica. Um jovem poeta o chama de Casmurro por sua postura reservada e silenciosa durante uma viagem de trem. Bento tenta rebater, mas o apelido pega, e ele o adota como quem assume uma identidade que já o perseguia. Esse capítulo funciona como um retrato do narrador. Bento se apresenta ao leitor com ironia e melancolia. Ele não busca piedade, nem admiração. Quer apenas contar sua história, do jeito que lembra, do jeito que sente. E já avisa, não é um herói, nem um vilão, é apenas alguém tentando entender o que viveu. Machado de Assis constrói Bento com camadas sutis. Há orgulho, há dor, há dúvida. O tom é confessional, mas também desconfiado. O narrador não pede que o leitor acredite, apenas que o acompanhe. E essa ambiguidade será a marca de todo o romance. A casa reconstruída, o apelido assumido, a memória ativada. Bento está pronto para contar o que viveu com Capitu, com Escobar, com sua mãe, com todos os que povoam sua lembrança. E o leitor, já envolvido, começa a perceber que essa história não será contada com certezas, mas com sombras e suspeitas. Capítulo 3. A infância e o mundo da mata-cavalos. O resumo do livro Dom Casmurro ganha profundidade ao mergulhar na infância de Bento Santiago, vivida na rua de Mata-Cavalos. É ali, entre muros altos e jardins silenciosos, que o narrador começa a desenhar os contornos de sua memória e de sua identidade. A casa onde Bento vive com a mãe, Dona Glória, é marcada por regras, religiosidade e afeto. A figura materna é forte, decidida, e tem um plano claro para o filho, torná-lo padre. Mas Bento, ainda menino, já sente que seu destino pode ser outro, especialmente por causa de Capitu. Capitu, vizinha e amiga de infância, surge como uma presença viva e inquieta. Ela é curiosa, observadora, cheia de gestos que Bento não sabe interpretar. Os dois compartilham brincadeiras, segredos e silêncios que já anunciam algo maior. A relação entre eles é feita de cumplicidade e tensão, como se o amor estivesse à espreita, mesmo sem nome. Machado de Assis constrói esse universo com delicadeza. A rua de Mata-Cavalos não é apenas cenário, é personagem. E a infância, longe de ser apenas lembrança, é o alicerce de tudo o que virá. Bento, ao revisitar esse tempo, começa a entender que o que parecia simples já carregava os sinais do que se tornaria complexo. A história avança, mas o leitor já percebe. O passado não é apenas pano de fundo, é o enigma que Bento tenta decifrar. Capítulo 4.
a promessa do seminário e o medo da separação. O resumo do livro Dom Casmurro avança para um dos momentos mais decisivos da juventude de Bento Santiago, a promessa feita por sua mãe de que ele se tornaria padre. Dona Glória, movida por um voto antigo, acredita que esse é o destino do filho, e começa a preparar sua entrada no seminário. Mas Bento não quer partir. A ideia de deixar a casa, a rua de Mata-Cavalos, e principalmente Capitu, o angústia. O vínculo entre os dois já ultrapassou a amizade infantil. Há olhares que se prolongam, gestos que se repetem, silêncios que dizem mais do que palavras. E a separação anunciada parece ameaçar tudo isso. Capitu, ao saber da decisão, reage com firmeza. Ela não chora, não implora, mas deixa claro que não aceita perder Bento. Sua postura revela maturidade e sentimento. E Bento, diante dela, começa a perceber que o amor que sente não pode ser ignorado. Machado de Assis constrói esse capítulo com tensão e sutileza. A promessa do seminário não é apenas uma decisão religiosa, é o primeiro obstáculo real ao amor dos protagonistas. E Bento, dividido entre o dever e o desejo, começa a viver o conflito que marcará toda a sua trajetória. A história se aprofunda, e o leitor percebe que o que está em jogo não é apenas o futuro de Bento, é a força de um sentimento que desafia promessas, planos e expectativas. Capítulo 5. A ida ao seminário e o afastamento de Capitu. O resumo do livro Dom Casmurro entra em uma fase de transição. Bento Santiago, pressionado pela promessa de sua mãe, finalmente parte para o seminário. A separação de Capitu é inevitável, e o afastamento físico começa a criar um abismo emocional entre os dois. No seminário, Bento se sente deslocado. A rotina religiosa, os estudos, os colegas, nada parece preencher o vazio deixado por Capitu. Ele tenta se adaptar, mas a lembrança da vizinha de olhos de cigana oblíqua e dissimulada o acompanha em cada silêncio. O amor, que antes era vivido em gestos e olhares, agora se transforma em saudade. Capitu, mesmo distante, continua presente. Bento recebe cartas, notícias, sinais de que ela não o esqueceu. Mas a dúvida começa a surgir. A distância alimenta a insegurança, e o sentimento que antes era certeza começa a se misturar com suspeitas silenciosas. Machado de Assis constrói esse capítulo com maestria. A ida ao seminário não é apenas uma mudança de cenário, é o início da transformação de Bento. Ele começa a se tornar o homem que narrará a história. Introspectivo, desconfiado, dividido entre o amor e o medo de ser traído. A separação marca o fim da inocência. E o leitor percebe que, a partir daqui, o romance deixará de ser apenas uma lembrança doce, para se tornar uma investigação dolorosa da memória e da verdade. Capítulo 6. O retorno para casa e a reaproximação com Capitu. O resumo do livro Dom Casmurro entra em uma nova fase com o retorno de Bento Santiago à casa da rua de Mata-Cavalos. Após o período no seminário, ele volta diferente, mais introspectivo, mais dividido, mais atento aos sinais que antes ignorava. Mas a presença de Capitu reacende tudo o que parecia adormecido. A reaproximação entre os dois é delicada. Já não são crianças, e o sentimento que os une agora tem nome: amor. Capitu continua firme, segura, com aquele olhar que Bento nunca soube decifrar. E ele, diante dela, sente que o tempo não apagou o que havia, apenas o tornou mais intenso. Dona Glória, percebendo a mudança no filho, começa a aceitar que o destino dele talvez não seja o altar. E aos poucos, a ideia do casamento entre Bento e Capitu ganha força. Mas junto com o amor, vem também a sombra da dúvida. Bento começa a observar demais, pensar demais, desconfiar demais. Machado de Assis conduz esse reencontro com sutileza e tensão. O romance entre os protagonistas se firma, mas já carrega os sinais do que virá. A suspeita, o ciúme, a obsessão. O retorno para casa não é apenas físico. É o início de uma jornada emocional que Bento tentará narrar, mas talvez nunca consiga entender por completo. O leitor, envolvido, percebe que o amor está presente, mas também o medo. E que, em Dom Casmurro, o coração nunca vem sozinho. Capítulo 7. O casamento e os primeiros sinais de inquietação.
O resumo do livro Dom Casmurro chega ao momento em que Bento Santiago e Capitu finalmente se casam. O amor que nasceu na infância, resistiu ao seminário e sobreviveu à distância agora se concretiza em uma união que, à primeira vista, parece ser o desfecho natural da história. O casamento é celebrado com alegria, e os primeiros tempos são de harmonia. Capitu se mostra uma esposa dedicada, inteligente, sociável. Bento, por sua vez, sente-se realizado, mas não por completo. Há algo que o inquieta, uma sombra que começa a se formar em sua mente. Os olhos de Capitu, sempre tão comentados, voltam a ser foco de atenção. Bento os observa com obsessão, tentando decifrar intenções, sentimentos, segredos. A felicidade conjugal começa a ser atravessada por dúvidas silenciosas, que ele não consegue afastar. Machado de Assis insere aqui o primeiro sinal claro de que o narrador não é confiável. Bento começa a construir uma narrativa marcada por suspeitas, interpretações subjetivas e uma crescente desconfiança. O leitor, envolvido, começa a se perguntar: o que é verdade? O que é imaginação? O casamento, que deveria ser o ápice do romance, se torna o ponto de partida para o conflito central da obra. E Bento, cada vez mais casmurro, começa a se perder entre o amor que sente e o medo de ter sido enganado. Capítulo 8. O nascimento de Ezequiel e o início da obsessão. O resumo do livro Dom Casmurro alcança um ponto delicado. O nascimento de Ezequiel, filho de Bento Santiago e Capitu. O momento, que deveria ser de alegria e plenitude, marca o início de uma inquietação profunda no coração do narrador. Ezequiel é uma criança saudável, inteligente, afetuosa. Mas Bento começa a enxergar nele traços que o perturbam, especialmente uma semelhança com Escobar, seu melhor amigo. A dúvida, antes silenciosa, agora se transforma em obsessão. Bento observa o menino, compara gestos, examina feições. E cada detalhe parece confirmar o que ele teme. Capitu, por sua vez, continua sendo a esposa dedicada, firme, serena. Mas Bento já não confia. O olhar que antes o encantava agora o assusta. Ele começa a construir uma narrativa de traição, mesmo sem provas, mesmo sem confrontos. A mente do narrador se torna um labirinto onde o amor e o ciúme se confundem. Machado de Assis conduz essa virada com maestria. O nascimento de Ezequiel não é apenas um evento familiar, é o catalisador da tragédia emocional que se desenha. Bento, cada vez mais casmurro, se afasta da realidade e mergulha em suas próprias interpretações. O leitor, diante dessa obsessão crescente, começa a perceber que a história contada pode não ser a história vivida. E que, em Dom Casmurro, a verdade talvez nunca seja plenamente alcançada. Capítulo 9. A morte de Escobar e o abismo da suspeita. O resumo do livro Dom Casmurro chega a um ponto de ruptura. A morte de Escobar, amigo íntimo de Bento Santiago. O acontecimento, inesperado e trágico, abala profundamente o narrador, mas também acende uma chama de desconfiança que ele já vinha alimentando em silêncio. Escobar morre afogado, e o enterro é marcado por comoção. Capitu, ao lado de Bento, demonstra tristeza, mas é seu comportamento que começa a incomodar o marido. Bento observa seus gestos, seu olhar diante do corpo do amigo, e interpreta tudo como excessivo, como suspeito. A dor de Capitu se transforma, aos olhos de Bento, em prova de uma possível traição. A obsessão do narrador se intensifica. Ele começa a reconstruir cenas, lembrar de conversas, reinterpretar atitudes. Escobar, que antes era símbolo de amizade e confiança, agora se torna o centro de uma dúvida corrosiva. Teria sido o verdadeiro pai de Ezequiel? Machado de Assis conduz esse capítulo com ambiguidade e tensão psicológica. O leitor não recebe provas, apenas a versão de Bento, marcada por ciúme e insegurança. A morte de Escobar não encerra uma amizade, inaugura um abismo. E Bento, cada vez mais casmurro, mergulha em sua própria narrativa, tentando encontrar sentido onde talvez só exista dor. Capítulo 10. A separação e o silêncio que se instala. O resumo do livro Dom Casmurro chega ao momento em que Bento Santiago decide se afastar de Capitu. A suspeita de traição, alimentada por olhares, gestos e semelhanças, já não permite convivência.
O casamento, antes sustentado por afeto, agora se desfaz em silêncio e dor. A separação é feita sem escândalo, mas com profundidade. Capitu parte com Ezequiel para a Europa, e Bento permanece sozinho, envolto em suas lembranças e interpretações. O silêncio entre eles se torna definitivo. Não há cartas, não há reconciliação, não há explicações. Bento, agora mais casmurro do que nunca, se entrega à solidão. A casa, antes cheia de vozes e passos, se torna um espaço de eco e ausência. E o romance que ele escreve é, na verdade, uma tentativa de justificar sua dor, ou talvez de confirmar suas suspeitas. Machado de Assis encerra esse ciclo com ambiguidade. O leitor não recebe provas, nem confissões. Apenas a versão de Bento, marcada por dúvida e obsessão. A separação não traz alívio, apenas a permanência de uma pergunta que nunca será respondida. E assim, o silêncio se instala. Não como paz, mas como sombra. E Bento, sozinho, segue tentando entender o que talvez nunca tenha sido dito. Epílogo. A dúvida que atravessa o tempo. O resumo do livro Dom Casmurro se encerra com uma pergunta que ecoa muito além das páginas. Capitu traiu ou não traiu? Bento Santiago, agora velho solitário, reconstruiu sua casa e sua história na tentativa de encontrar uma resposta. Mas o que ele oferece ao leitor é apenas sua versão, marcada por ciúmes, silêncios e interpretações. Machado de Assis não entrega certezas. Ao contrário, constrói um narrador cuja memória é falha, cuja dor é profunda, e cuja narrativa é tão envolvente quanto suspeita. O romance, que começa com a promessa de atar as duas pontas da vida, termina com um nó apertado, impossível de desfazer. Capitu permanece enigmática. Seus olhos, descritos como oblíquos e dissimulados, tornaram-se símbolo da ambiguidade feminina na literatura brasileira. Mas talvez o verdadeiro mistério não esteja nela, e sim em Bento, em sua incapacidade de confiar, de aceitar, de amar sem medo. Dom Casmurro é mais do que uma história de amor e ciúme. É uma reflexão sobre a memória, a verdade e o poder da narrativa. E é por isso que, mais de um século depois, seguimos discutindo, relendo, interpretando. Porque algumas histórias não se encerram, apenas continuam, dentro de nós. E esse foi mais um episódio do canal Livríssimo. A gente passou pelas ideias principais, mas a verdade é que nada substitui a experiência de ter o livro nas mãos, sentir o ritmo do autor, mergulhar nos detalhes, se emocionar com cada página. Se esse título te chamou a atenção, dá uma olhada no link da descrição e garanta o seu exemplar. Até o próximo resumo, e boas leituras!